Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler primeiro o texto. João 4, a partir do verso 1 até o 30. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo, não tenho marido. Pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que és o Messias, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram de estar ele falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Senhor, eis a tua palavra, será pregada agora. Estamos totalmente rendidos, submetidos a ela, que é capaz de, por si só, anunciar toda a verdade, todo o conhecimento sobre Deus. Mas te pedimos por misericórdia que nos use nessa manhã para trazer, Deus, uma mensagem a esses irmãos e irmãs, que lhes toque o coração e lhes anuncie também a verdade de Jesus Cristo,
Fala conosco, Senhor. Fala o que prega, fala o que ouve, que possamos todos estar unidos na mesma necessidade dessa água viva. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos. Amém. Irmãos, os 2 capítulos que nós estamos estudando, o Fredinho pregou na semana passada, no capítulo 3, nós encontramos 2 diálogos dos mais ricos, mais importantes para nós. Nós vamos nessa manhã falar um pouco da mulher samaritana, esse é o tema desse sermão, Jesus e esse encontro com essa mulher. Eu não quero de forma nenhuma ampliar ainda mais o texto, nem corrigir, nem aumentar nada ao que foi pregado na semana passada. Mas quando nós lemos o texto num contexto maior, é quase impossível nós não fazermos uma ligação entre esses 2 diálogos, esses 2 encontros de Jesus com pessoas totalmente diferentes, opostas, em sentidos amplos, sociais, de status, etc. Eu quero falar sobre isso um pouco no final, porque nesse início eu quero trazer e deixar claro aqui a mensagem central é sobre o encontro da mulher, mas nós temos ainda algo a aprender sobre esses 2 encontros. Na verdade, esse longo trecho das Escrituras deveria ser pregado junto, porque tratam do mesmo assunto, tratam da mesma necessidade humana. Quero falar sobre isso depois. Então eu vou passar já ao texto, sem nenhum tipo de interrupção, porque dessa vez, para quem já estudou algo sobre pregação, eu quero pregar um sermão não puritano dessa vez, vou pegar um sermão clássico, então eu vou expondo e vou trazendo aquilo que o texto vai dizer durante a pregação. Quem sabe disso, sabe que eu prefiro aplicar o texto ao final de toda a exposição. Dessa vez eu não vou fazer assim, e justamente porque eu quero fazer uma conexão maior entre Nicodemos e a mulher samaritana, e espero que os irmãos entendam ao final o porquê disso. Nós vemos aqui então essa linda história de Jesus, desse encontro, e João faz esse relato que Jesus estava agora decidido a sair de novo, de onde estava ao sul de Israel, pregando ali, próximo da Judéia, já batizando, assim que o texto começa, dizendo que Jesus a sua fama havia crescido de tal forma que as pessoas iam até ele para ser batizadas, e João faz essa ressalva aqui, que embora ele mesmo não batizasse, sabe-se que os seus discípulos faziam isso. Eles estavam ali na Judéia batizando as pessoas que chegavam-se a ele. Nós já falamos muito sobre batismo, o pastor Guilherme disse muito sobre isso aqui. Então, eu quero apenas mostrar aos irmãos, e um fato que muitos comentaristas dizem, e isso faz algum sentido se nós depois vermos as perguntas que os discípulos de João fizeram para os discípulos de Jesus, se era esse mesmo, fizeram para João, aliás, se deveriam seguir a Jesus ou tinham que esperar outra pessoa. Muitos comentaristas vão dizer que Jesus tomou essa decisão de ir para a Galileia para evitar uma cisão, alguns problemas entre esses 2 grandes nomes, João e agora Jesus Cristo, cuja fama estava aumentando, para não ter nenhum tipo de tendência a polarizar esses 2 ministérios, Jesus provavelmente toma essa decisão de sair dali e ir para Galileia, que fica ao norte. E João faz aí essa ressalva no verso 4, o único verso dizendo, era necessário passar por Samaria. O caminho da Judéia e a Galileia era de aproximadamente 50 quilômetros, mas a tensão que existia entre judeus e samaritanos era tão grande, que muitos judeus preferiam passar ali por, hoje é conhecido como Cisjordânia, eles passavam o Jordão para o lado leste, para não ter que ir em linha reta até a Galileia,
porque a aversão que havia entre eles era grande mesmo. Mas João faz essa ressalva aqui. Isso é importante no contexto maior de que Jesus toma essa decisão, né, dizendo que era necessário passar por Samaria. Mesmo com todo o risco que isso implicava, né, porque eles não se davam bem, embora ambos, né, os povos, digamos assim, as etnias, estavam sob o domínio do mesmo império, né, do mesmo procônsul, né, Israel estava todo tomado pelo Império Romano, então não haveria grandes problemas, né, pensando que aquela era uma terra dominada por estrangeiros. Mas Jesus, ele toma essa rota mais curta e de forma intencional. Nós vamos perceber aqui que Jesus, né, ele está preparando um grande drama. Né, todo o texto, né, e eu tenho insistido nisso aqui, meus irmãos, todo o texto bíblico, quando nós vamos a ele, nós precisamos entender qual é a intencionalidade, né, o que Deus quer comunicar para nós ao relatar esses fatos aqui e o que Ele quer dizer para nós hoje. O que isso tem a ver com o nosso mundo, com o que nós somos, com o que nós fazemos. Né, nessa época aqui, os samaritanos, né, eu lembro que eu preguei esse texto já uma vez, né, e os irmãos que se lembram disso, né, devem se lembrar também que esse fato dos samaritanos não se darem bem com os judeus se devia a um momento histórico por volta de 722 antes de Jesus, quando os assírios tomaram, né, Israel e os dois reinos ficaram divididos. O povo que habitava no norte, né, o reino do norte, assim chamado, eles foram levados, exilados. Aqueles que tinham posses ficaram por lá, e ao ser repatriados, ao voltarem, eles foram assimilados, né? Casavam-se com os assírios, etc, etc. E isso, na cultura judaica, até hoje é assim, né? É considerado uma grande traição. O samaritano era aquele que deixou as tradições, deixou de seguir a Deus e passou a assimilar novas culturas, novas práticas, casamentos mistos, que sempre foram, né, motivo de grande tensão. Os profetas falaram sobre isso em todo o Velho Testamento. Então essa tensão é mais ou menos, né, quem sabe um pouco de história entende. Né, eu que estive aí no judaísmo por uns anos, a gente sabe que o mundo judeu atual é assim, né, os judeus Askenazi, né, os norte da Europa, e os judeus Espanha e Portugal, ali naquele período da Inquisição, muitos deles se converteram. Né, e essa cisão existe até hoje, porque os judeus sefaraditas, né, Portugal e Espanha, são considerados traidores, porque muitos deles, para não morrer nas fogueiras da Inquisição, eles acabaram se convertendo mesmo ao cristianismo, né, e muitos viviam em práticas, né, chamadas de criptojudaísmo, escondidas, né, para não serem pegos nessas práticas e serem queimados, porque era crime, né, pelo Santo Ofício, pela lei católica romana da época. Práticas de judaísmo eram práticas pagãs. Então, qualquer pessoa que fosse pego, né, nesse crime, ele era condenado. Aqui, o contexto é basicamente o mesmo. Né? O judeu ortodoxo que guardava a lei, né, que mantinha toda a tradição viva, ele olhava para o samaritano, embora tivessem raízes consanguíneas muito próximas, né, porque, na verdade, eles são descendentes das 9 tribos, né, do norte, das 10 tribos do norte, na verdade, eles ficaram com esse pé atrás com os samaritanos e não se davam bem. O que se deu disso é que os samaritanos adotaram um sistema paralelo idêntico ao que havia em Jerusalém. Os samaritanos, né, toda a teologia deles pode se resumir a 4 coisas, né? Um Deus, um profeta, um livro e um lugar. Bem parecido com o Islã, né, talvez nos dias de hoje, mas havia ali um sistema paralelo. Né? O monte que eles escolheram era o Monte Gerazim, onde se dá, né, o palco dessa narrativa aqui, próximo a esse monte. Né? Eles tinham uma Torá específica, né, com várias mudanças, com alguns textos alterados. Eles acreditavam em Deus, acreditavam nesse lugar e também acreditavam no Messias. Muitas semelhanças com o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas 2 sistemas totalmente paralelos. E por isso, essa aversão judaica
ao samaritano, né? E João está descrevendo isso aqui, porque quando Jesus decide passar, né, por esse lugar, de forma intencional, o que Deus está fazendo aqui, como eu já disse, é preparar um palco, né, um cenário. Lembre-se que ele tinha acabado de conversar com um mestre da lei. Né, como o Fredinho pregou aqui para nós semana passada, Nicodemos, né, é esse que representa esse monte que está aqui embaixo, né, lá no sul, em Jerusalém. Nicodemos é o representante maior, né, podemos assim dizer, de uma cultura judaica pura. Né? E, por outro lado, nós temos aqui essa mulher, né, uma renegada. Né? Não bastasse ser samaritana, ainda tinha que ser mulher. A ordem é essa mesmo. Ontem eu estava conversando com o Igor, né? A gente teve um tempo lá no telefone, e aí ele estava me dizendo, cara, se a gente acha que a tensão de homem e mulher, né, quando a gente prega, é grande, quando você vem para o Oriente Médio, você vai entender que isso é muito pior. E ele estava me contando quais são os problemas. Um dos problemas é que as ações humanitárias, né, que chegam até os países e os locais onde estão os refugiados, eles encontram problemas grandes com a cultura local. Né? Eu não vou nem chamar de machista, não, para não acender algo em você. É outra coisa, é muito mais do que isso. Não é machismo. É porque mulher não é nada mesmo e criança é menos do que nada. Né? E aí ele estava dizendo, quando um dos programas sociais que chegaram até lá era o programa de atendimento odontológico. E os homens batem nas mulheres e nas crianças com pau. Para serem atendidos. É assim que funciona hoje, no Líbano. Né? E aí, esses são os problemas que eles enfrentam. Né? Não vou nem chamar de machismo para você não ficar tentando achar explicação lógica para o negócio. Não tem. Mas é assim, né? Os caras, para serem atendidos, ele quer o atendimento, não tem conversa, ele quebra o pau. Literalmente. Não é discussão, é bater mesmo. Né? E aí a gente estava conversando ontem sobre isso, e me lembrei, eu falei, cara, eu vou pregar sobre algo parecido amanhã. Né? Porque é isso, meus irmãos, que a gente está vendo aqui. Essa mulher é uma mulher rejeitada. Estava ali naquele poço, né? E João vai fazer essa descrição para nós aqui, de que essa mulher veio tirar a água perto de meio-dia, que é algo extremamente estranho também. Porque geralmente as mulheres ou iam mais cedo, ou iam no final da tarde para evitar o sol. Né? Veja que a descrição de João é precisa. A sexta hora, meus irmãos, é meio-dia. Ninguém vai andar no meio do deserto, né? com cântaros, né, com bacias na cabeça, ao meio-dia. O desgaste é grande. Né? E, além disso, essa mulher estava, provavelmente, segundo o relato aqui, sozinha. Que é um outro sinal de que tem algo estranho acontecendo, porque as mulheres costumavam ir juntas para buscar água, porque elas eram responsáveis por manter a casa, lavar, e etc, etc. João faz essa descrição para mostrar exatamente como essa mulher está sendo relegada da sociedade, né? Por motivos pessoais, obviamente, talvez por causa da vergonha pública, né? Da sua própria condição, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Essa mulher estava ali sozinha, totalmente marginalizada, né? Uma intrusa, desprezada por si mesmo, pela sociedade, né? Cuja cultura já é assim. Um judeu não se aproxima de mulheres, a não ser que sejam familiares. Até hoje é assim nos meios ultra-ortodoxos. Está aqui, meus irmãos, um relato fantástico que Jesus aproxima de uma mulher estranha, uma prostituta, provavelmente, porque estava sozinha, hora dessa. O que uma mulher decente, não é assim? Vai fazer meio-dia no poço de Jacó. Né? Que uma mulher decente estaria fazendo num lugar desse e sozinha. E essa é só uma introdução que João vai dar aqui. Mas pense, meus irmãos, aí a partir do verso 9, quando a gente vê esse pano de fundo, né, e tudo que está acontecendo, a gente vai perceber que essa mulher fica perplexa com o fato de Jesus Cristo ter se aproximado dela. Isso é lindo, isso sinaliza para nós muitas coisas. Jesus toma a iniciativa, e ele toma a iniciativa porque ele está quebrando aqui, meus irmãos, todas as barreiras
que são importantes, né? E são capazes de impedir as pessoas de se aproximar umas das outras. Barreiras raciais, né? Agora as barreiras de gênero, né? Barreiras morais, né? A convenção social da época dizia que era politicamente incorreto uma mulher, né, nessas condições, se aproximar de um homem, e ainda mais um homem religioso. Mas Jesus é assim mesmo. Isso é lindo em Cristo. Ele não se importa, né, com as convenções sociais. Jesus toma uma atitude radical, né, e passa por cima desses diversos critérios que os homens põem para se distinguir, para se afastar uns dos outros. Isso é muito importante quando a gente pensa que o Evangelho, meus irmãos, como o Fred disse aqui, o Evangelho é baseado no amor. O Evangelho, ele é baseado em cuidado, porque Deus está fazendo isso. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender, por exemplo, como Deus ele está agindo na história quando ele toma a iniciativa de ir até o homem. Né? Como nós cantamos aqui, é ele que nos atrai. Né? Qual é a nossa pretensão de fazer qualquer movimento em direção a Deus? Se você vasculhar aí no seu coração, você vai ter dificuldade de achar um momento da sua vida, e ainda mais se você estiver atribulado. Né? Qual que é a tendência natural do ser humano quando as tribulações vêm? De se afastar. A gente corre de Deus o tempo inteiro. Jesus está fazendo o contrário. Jesus é o bom pastor. Capítulo 6, nós vamos falar sobre isso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é gentil. Ele é suave. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, Jesus Cristo não é homofóbico. Jesus Cristo não é um radical militante que não está interessado no que as pessoas são. Está aqui a prova. Muitos cristãos têm embarcado nessa história de que, né, o preconceito religioso é alguma coisa que... Se você entende dessa forma, meu querido, você precisa aprender com o que Jesus está fazendo com essa mulher aqui. Porque ele é extremamente gentil, ele aceita conversar e toma a iniciativa, né, inclusive de ser taxado pelos seus discípulos que tinham saído. E João faz uma menção a isso no finalzinho do capítulo. Né? Eles tinham saído para comprar algumas coisas, Jesus estava com sede, mas provavelmente estavam com fome dessa caminhada que deveria ter durado 3 dias. Eles estavam cansados. Jesus se aproxima dessa mulher, mas isso é que nós devemos aprender a partir desse diálogo, que nós vamos extrair dele. É que, embora sendo extremamente afetuoso e gentil, ele confronta essa mulher nas suas necessidades mais internas, mais profundas. Muita gente tem medo de encarar esse fato, né? De achar que esse tipo de amor com que as pessoas devem ser atraídas pelo Evangelho é um amor que diz o que elas têm, né, que pensar sobre si mesmo, né, o que elas têm de achar sobre si mesmo. Não é com base no que nós temos, é com base no que Deus vai fazer. O que Jesus disse para essa mulher é o seguinte: se você soubesse quem está falando com você, era você que tinha me pedido. Você não está entendendo a conversa. Se você soubesse quem está te pedindo água, você não ia ficar colocando impedimento, né? Querer saber se eu trouxe balde, se eu tenho corda para enfiar, né, lá dentro, né? Se eu tenho força para rodar aquela manivela para a cisterna, né? A água da cisterna vir à tona. Para a gente que está acostumado, meus irmãos, em ter água potável aqui no meio, né? É só abrir ali a torneirinha. A gente não entende a profundidade do diálogo que Jesus está iniciando com essa mulher. Porque no deserto, essas pessoas ficavam privadas de água por um longo período. E qualquer um sabe disso. Né? Qualquer um sabe que se você ficar aí mais do que 24 horas, você começa a desidratar. As consequências dessa privação de água são gigantescas. Né? Você pode ter delírio, sabia disso? Né? Você pode ter alucinação, inclusive, por privação de água. Nosso corpo, a nossa concepção é feita na maioria de água. Imagina, meus irmãos, ficar sem água por algum instante, necessitando ali de alguma coisa para te saciar a sede.
E parece que a conversa com essa mulher estava indo por esse rumo, que a mulher queria beber água. Mas Jesus, né, nesse palco que eu estou dizendo aqui, querendo mostrar para você que ele preparou para saciar a sede verdadeira dessa mulher, ele está falando de outra coisa. O que Jesus está falando aqui para essa mulher, meus irmãos, é que tem algo tão necessário ao espírito dela, como a água é necessária para o corpo físico. O que Jesus está dizendo aqui, usando dessa metáfora, mas com todo o cenário armado, né? Ele com sede, ela com sede, tudo ali pronto para simplesmente eles trocarem um copinho de água e ir embora para suas casas. O que Jesus está dizendo é que essa mulher, a sede dela é muito maior do que uma sede só de água. O que Jesus está oferecendo para essa mulher é algo que vai preencher toda a sua existência, toda a sua vida. Veja aí nos versos de 11 a 15. Senhor, tu tens como tirar água? O poço é fundo. Por um acaso o Senhor é maior do que o nosso... A mulher não está entendendo nada. Você é maior do que Jacó? A mulher está falando de água física e Jesus está falando da água que sacia a sede da alma. A água que ela está procurando de verdade. Essa água que traz satisfação plena para a alma. É uma água, meus irmãos, que não depende do que acontece no nosso exterior. É uma água que depende de uma sede que você tem, que essa mulher tinha, e que era insaciável. A oferta que Jesus está fazendo para essa mulher é a seguinte: você quer algo capaz de lhe dar satisfação real para a sua vida? É isso que Jesus está perguntando. Você quer beber uma água que realmente sacie toda a tua sede? Você quer alguma coisa para te deixar realmente feliz? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para essa mulher. E a pergunta que ele está fazendo para nós hoje também. Essa é a pergunta que eu acho que é central nesse texto. Porque muitos de nós, meus irmãos, nós temos a nossa esperança firmada no amor romântico, que no final das contas sempre acaba em briga. Nós achamos que a nossa sede pode ser saciada porque a nossa carreira profissional vai decolar quando você fizer o curso X ou passar no concurso Y. A sua sede, você acha que vai saciar ela quando você souber tudo sobre política, você se posicionar, né? Quando esse país mudar finalmente, né? Com as eleições, etc, etc, etc. Outros vão achar que a sede dele vai ser saciada quando a justiça social estiver na terra. Jesus vai voltar. Vamos fazer justiça que Jesus volta no outro segundo. Né? O problema do mundo é a justiça social. Então vamos todo mundo fazer justiça, né? Acabar com a pobreza, que Jesus volta no outro segundo. Outras pessoas acham que o que vai saciar a sede deles é o dinheiro, o status, o curso superior, doutorado na China, na Finlândia, em Marte, em Júpiter. Você está achando que isso vai saciar a sua sede, meu irmão? Tudo isso é exterior a você. Tudo isso é exterior a você. É muito simples. Quando você se fizer uma pergunta e disser para você mesmo assim, olha, cheguei lá. Agora estou realizado. Agora estou felizão da vida. Minha vida faz sentido. As coisas mais importantes que eu queria, eu já alcancei. Tudo agora para mim tem significado, né? Tenho segurança, né? Quando você fizer essa pergunta para si mesmo, e ter a sensação de que essas coisas estão acontecendo, não se engane. Elas vão te devorar. Porque tudo isso é exterior, querido.
que Jesus está dizendo para essa mulher que nada que é exterior é capaz de satisfazer de verdade a sede da alma. Só Jesus pode dar a você uma satisfação absoluta. Algo que vai preencher realmente esse vazio que tem no seu coração. E o que Jesus faz, meu irmão, é independente do que acontece fora, é independente de circunstâncias, é independente do que você planejou. A pergunta de Jesus para essa mulher tem que nos fazer refletir sobre a verdadeira sede dos seres humanos. O que nós estamos buscando para saciar a nossa sede? O que nós queremos encontrar no final de toda a nossa jornada? O que nós queremos fazer com todo o dinheiro que nós acumulamos? Muitas dessas coisas só servem, meus irmãos, para nos impedir de ouvir o que Jesus está falando. Muitos cristãos perderam a sensibilidade da própria alma de sentir sede. Aí eles ficam iludidos com probabilidade de sonhar, né? Tudo é sonho, né? Eu quero ir para não sei aonde, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ficam iludidos pela possibilidade de que o sucesso vai satisfazer a sua vida de forma absoluta. No final, meus irmãos, você está fazendo do vazio que existe no seu interior um impulso. Psicologia ajuda a gente a pensar isso um pouco. O consumo ajuda a pensar isso um pouco. No final, você está fazendo dessa ansiedade um impulso para você se enganar e achar que está bebendo em alguma fonte que vai saciar a sua vida. A gente faz desse vazio esse impulso e no final de tudo, sabe o que acontece, meus irmãos? O que a gente tem visto hoje. Essa ansiedade vira uma esperança insaciável. O vazio é o impulso e a esperança, ela é vazia. Porque qualquer coisa que você tentar colocar no lugar de Jesus não vai preencher o espaço. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo aqui para essa mulher. Você acha que ter o empregão dos sonhos vai atenuar a sua sede? Vai não. Poderia citar aqui 1000 exemplos. 1000 de pessoas que atingiram o topo e nada realizou a vida deles. Lembro lá daquele Boris Becker, né? Jogador de tênis. Tinha tudo. Estava lendo algo sobre ele essa semana. Tinha tudo. No final da vida, ele diz: não tenho nada. Suicidou. Todo dia aparece um artista na televisão assim. Todo dia aparece um jogador de futebol em depressão, não sei o quê. Ah, mas isso é uma estrutura, né? Isso é doença, né? E a gente tem essa coisa, né? De querer estruturar tudo na linguagem médica, né? Então é só doença, então vamos tomar remédio, vai resolver. Não vai não. Não vai. E eu acho que é doença mesmo, tá bom? Antes que alguém me questione. Nem estou pensando em estruturas neuronais. Eu estou pensando na busca, meu irmão. Eu estou pensando na sede da alma. Eu estou pensando naquilo que você está tentando fazer para preencher os espaços da sua vida. Se furtando ao verdadeiro prazer de tomar da água da vida. A gente fica tomando Coca-Cola, né? Achando que é a coisa melhor do mundo. Cada 100 ml tem 20 miligramas de sal. É por isso que você quer beber mais. Porque você está tomando sal. Você não está tomando água limpa. Você está bebendo sal. Aí você fica com a boca assim. Nossa, que delícia. Nossa, tá até, você viu aí agora, né? Vocês riram, vocês viram a Coca-Cola gelada agora. Fala a verdade.
Os naturebas não vão gostar desse papo, não. Mas a gente se engana, né? Até aquelas caixinhas de suco natural, né? Lê lá o tanto de sódio que tem naquelas porcaria. É assim. A água que Jesus dá é limpa. Quem já foi no Oriente Médio aí sabe que a água lá é horrível. A água lá é péssima. Nunca vi um trem tão ruim na minha vida. Não tem gosto, aquele trem, parece que é água dessanilizada, né? A água, aquela que vai pelo vapor assim, como é que é? Água destilada. Parece com aquilo, não tem sais, esquisito. Olha a proposta que Jesus está fazendo para essa mulher, gente. A água que eu tenho é viva. Quem beber dessa água, do seu interior vai jorrar uma fonte. Claro que essa mulher, mais do que depressa, fala: Senhor, então, o que é isso? Me dá esse negócio aí, ué. Ela estava, queridos, com sede, uma sede insaciável. Você acha que vai ser realizado quando a sua sede for preenchida com as coisas desse mundo? Não vão. Você precisa hoje admitir a profundidade da sua sede espiritual. O que você está buscando para a sua vida? É o que essa mulher passa a fazer. É o que essa mulher começa a entender. E a gente vai ver daqui a pouco por quê. Porque o movimento, meus irmãos, é assim. Eu estava pensando sobre isso e acabei escrevendo, né? Se Jesus não preencher a vida de um cristão, sabe o que pode acontecer? Eu pensei em duas opções. Primeira, você vai perseguir algo até dizer que, ao conseguir obter aquilo, você não vai ter um futuro para você mesmo. Você vai seguir aquele negócio, mas essa promessa vai ser falsa. Qualquer probabilidade de ficar sem aquela coisa que você está buscando vai te fazer sentir medo, vai te fazer sentir fracassado, ansioso, angustiado, doente. Quando alguém tenta te impedir de alcançar essa coisa, você fica irado contra ela. É o pastor, né? Não dá liberdade para a gente, né? Tem a religião. E para alguns religião é Jesus, né? As pessoas acham que a religião não pode. Quando você consegue conquistar essa coisa, você nunca se perdoa, porque um monte de outras coisas ficaram pelo caminho. Um monte de outras coisas. Estava atendendo uma pessoa essa semana e ele estava dizendo de um professor dele: eu fiz a minha escolha para eu ter sucesso. Essa frase eu ouvi essa semana. Eu fiz a minha escolha. Para eu ter sucesso na minha carreira acadêmica, eu abri mão da minha família. Ouvi isso essa semana. Toda a sua luta por perseguir essa coisa, no final vai te escravizar. É isso que está acontecendo aqui. Uma outra possibilidade é que, caso você consiga alcançar essa coisa, em pouco tempo você vai descobrir que o que ela te prometeu era falso. Não preenche a sede da sua alma. Não tem jeito. Em pouquíssimo tempo você vai descobrir que aquilo era mentira. Que ter grana aqui, ali, nas Bahamas, não sei aonde, nas ilhas, não sei o quê, é mentira, não dá felicidade. Todo ser humano, meus irmãos, nós falamos isso aqui, eu, Guilherme, Igor, Fred, Regis, todo mundo já disse isso. Todo ser humano adora alguém ou alguma coisa. Todos baseiam a sua vida em algo que lhes exige fé. Mas eu quero te dizer de novo e te lembrar, meus irmãos, só Jesus Cristo pode satisfazer a sede da sua alma, porque Ele é a água viva. Ele é a água viva.
Ele é a água viva. Olha como é que o diálogo prossegue aí a partir do verso 15. Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. A mulher caiu em si. Agora parece que ela está entendendo que Jesus está conversando com ela. Não é possível que Jesus esteja dizendo que aquela água daquele poço, um poço artesiano, está lá até hoje. Provavelmente achou lá um lençol freático, né? E furaram ali aquele poço da água até hoje, meus irmãos. Mas a mulher descobre que a sua sede real não pode ser satisfeita sem Deus. Aí ela fala, Senhor, então me dá dessa água. Quando a gente fica muito ansioso por realizar sonhos, meus irmãos, é o que eu estava dizendo aqui no início. Nós quase sempre deixamos Jesus de lado. Porque isso não faz sentido. Que história é essa? Estava brincando essa semana com os jovens, né, dizendo para eles, né, a gente tem que ter muita fé, né, porque Jesus, os evangelhos, está todo mundo dizendo que Jesus vai voltar, né, e a gente fica inventando esses motivos. Tem 2000 anos, você já pensou, tem 2000 anos que ele não está voltando? Será mesmo que esse negócio é verdade? Tem 2000 anos que essas pessoas estão falando que ele vai voltar, movimentos, seitas, né? Gente morre, marca data, tem de tudo. E ele não volta? Que papo é esse, cara? Esse negócio está errado, isso é conversa fiada. Isso não pode ser verdade. Aí, meus irmãos, quando ela começa a entender a realidade espiritual da conversa, Jesus dá uma guinadinha na conversa. Parece que ele trocou de assunto, né? Aí ele entra com esse papo aí. Então, vai lá e chama o seu marido. Verso 16. Vai lá e... a Bíblia é bem assim, né? O negócio está indo num tom, de repente... desvia assim, né? 200 graus. Parece que Jesus trocou a conversa, mas não trocou não. Presta atenção. O que Jesus está falando aqui? Jesus está na mesma conversa. É assim que a gente ora às vezes. A gente está falando de coisas terrenas e Deus está falando de coisas espirituais. Jesus só fala de coisas espirituais. Porque a realidade dele é outra. Você acha que ele trocou de conversa porque ele é meio louco, meio esquizofrênico, meio malucão? Meio doidão? Meio, né, nonsense? Não. Ele está falando do mesmo assunto. Qual que é o assunto aqui, meus irmãos? O assunto aqui é a sede da alma. Que Jesus está falando para essa mulher aqui, sem querer humilhar, obviamente, sem querer desestruturar ainda mais a vida, né? Porque o histórico sórdido da vida sexual dessa mulher, né, era podre. Mas Jesus não se ateve a esse fato. O que Jesus está perguntando para essa mulher aqui, meus irmãos, é aonde está a sede? Como essa mulher tem tentado preencher de fato a sede da sua alma? É casamento? Ela tinha 5. Você acha que casamento vai resolver o problema da sua alma? Se você quer compreender a natureza da sede espiritual, meus irmãos, primeiro você tem que entender a natureza da sua sede. O que você está buscando? Qual é a sua sede? A sede dessa mulher aqui talvez fosse de segurança, de mudar um pouquinho o seu status social. E no final das contas, o que ela vai fazendo? Vai trocando de marido. Quantos cristãos não fazem isso? O que é pornografia se não é isso? Fica tentando preencher buracos com momentos de felicidade. Quantas pessoas acham que o casamento vai transformar a vida delas? Se a sede da sua vida é casar, porque você acha que vai mudar tudo na sua vida, você não entendeu a conversa de Jesus. Jesus não está trocando de assunto, ele está falando para ela, ó, qual é a sede que você tem? A sua sede é de ter homem, de ter segurança? É de ter muitos maridos? Qual é a sua procura? O que você está procurando na vida para preencher esse buraco que está aí dentro de você? O assunto é o mesmo. Jesus não mudou de conversa. Se você não entender a natureza da sua sede, querido, você não vai entender o que Deus pode fazer por você e o que Ele quer fazer por você. Você nunca vai entender isso.
as coisas penúltimas, como diz o pastor Guilherme. A gente está paralisado, arraigado nelas. Jesus está preocupado com as últimas. Jesus está preocupado em te revelar a sua vida. Jesus está preocupado em saciar toda a sua sede. Ele não quer te dar um momentinho legal na igreja, de catarse, para você achar que agora eu estou cheio do Espírito. Está achando que vida espiritual é catarse? É chorar até babar aqui no canto, o dia que você caiu, sua vida mudou? E eu creio que eu estou dizendo para gente que já passou por vários movimentos aqui. O que mudou na sua vida? Sua sede está preenchida? Com esse monte de porcaria que as pessoas jogam por aí para dizer para nós que isso vai dar respostas absolutas sobre Deus? Meus queridos, ouçamos a Jesus nessa manhã. Ele está perguntando para você, o que você está procurando para preencher o vazio da sua vida? O que você está querendo hoje? Eu quero te dar água viva. Eu não quero te dar água do poço de Jacó. Eu não quero te dar água só para você ficar 15 minutos saciado. A água que eu tenho para te dar, ela vai encher a sua vida de alegria real, de satisfação plena. É isso que Jesus está perguntando aqui para essa mulher. Surpreendida, né? Olha aí o verso 19. Olha a surpresa dessa mulher. Senhor, uau, agora eu estou entendendo. Vejo que és profeta. Nunca tinha me visto, sabe tudo da minha vida. Não é assim? Quando você vai lá nas reuniões procurar? Falou tudo de mim. Por isso é real, né? A gente fica impressionado, não fica? Falou tudo, sabia tudo. Tinha um negócio, cara, que só eu sabia. Tem um negócio que só eu dava conta. Eu nunca contei para ninguém. É Deus, só pode ser Deus. É isso que essa mulher sentiu aqui. Cara, como é que esse cara sabe disso tudo? Nós estamos conversando há 5 minutos. É porque Deus sabe tudo sobre você, meu irmão. Te conhece. Quando você deita, quando você levanta. Antes de você falar, como diz o Salmo, Ele já sabe tudo. E você acha que orar é um favor que você faz a Deus, né? Porque eu tenho que falar algumas coisas em segredo com o Pai. Preguiça. Dá preguiça, gente, desculpa. O que você quer esconder de Deus? Quem é você? Quem você acha que é? Quem acha que pode esconder alguma coisa de Deus? Jesus vai ampliar essa conversa, agora ela fica teológica. Nossos pais adoraram. A conversa é a mesma, gente. Se você nunca tinha... Esse verso aqui, né? Os ministros de louvor, né? O povo aí gosta de usar isso aqui. Isso aqui é a pura adoração. Porque no final disso aqui, você vai cantar uma música e vai ficar feliz, cheio do Espírito. Olha a conversa de Jesus. A conversa de Jesus é teológica. Jesus está mapeando os ídolos dessa mulher. Jesus está dizendo para ela que não importa o lugar. É aqui, Senhor, ou é lá? Quem está mais certo? Não é assim que a gente compara as religiões, né? Não é assim que a gente compara as experiências religiosas? O fulano é abençoado, porque ele, né, Deus fala com ele. É isso que a mulher estava entendendo. Então não tem nada a ver isso? O pastor não é melhor do que a ovelha? Mentira. O pastor é pecador também? Quanto tempo você vai demorar para descobrir isso, meu irmão? Quanto tempo você vai demorar para entender a natureza humana? Jesus fecha a nota dizendo, olha, esse povo, igual você, adoram o que não conhecem. Vocês adoram o que vocês não entendem. O seu relacionamento é com água, é com sexo, é com dinheiro,
é com pornografia, é com as suas ziquezira, com os seus probleminha. Isso não é problema para Deus. Isso é problema seu. Então não importa o lugar, não importa a hora, o importa é que isso seja feito no Espírito. Você só discerne as coisas espirituais pelo Espírito de Deus, querido. João está dizendo que Deus é Espírito. Não queira discernir a Deus dizendo, Deus está comigo quando eu tiver sucesso profissional. Esse não é o sinal de Deus para você. Deus vai estar comigo quando eu me casar, tiver 10 filhos e ficar feliz na roça lá da minha mãe. Não. Deus é Espírito e as coisas que se discernem pelo Espírito são reveladas pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus ela é usada para comunicar toda a verdade de Deus ao seu coração. A palavra de Deus deve ser manejada, meus irmãos, para que ela te mostre, te aponte os caminhos da sua sede. Para onde o seu coração está apontando? Você quer ficar olhando só na horizontal? Olha para a cruz, olha para o vertical, olha para cima. Porque quem adora a Deus tem que saber quem é, quão pecador é. Quem adora a Deus tem que fazer isso de verdade. Olha o que Jesus disse para a mulher: vejo que disseste a verdade. Você está entendendo quem você é. Você está entendendo a sua podridão, que não fica oculta aos olhos de Deus. Por isso que Deus sabe que você tem 5 maridos. Já teve 5, que tem agora não é seu. É rolo. O que você quer esconder de Deus, meu irmão? Os verdadeiros adoradores, eles entendem a linguagem pelo Espírito. Essa verdade que é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. O Evangelho de João também vai dizer isso para nós. Toda a verdade que você precisa saber sobre si mesmo e sobre Deus estão em Jesus. Em Jesus. Jesus orou lá em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A palavra, a tua palavra é a verdade. Só existe uma verdade sobre todo ser humano, meus irmãos. É que no final de tudo, só Deus pode salvar. Só Jesus pode salvar. Aí ele fala, Jesus diz da mesma forma que Deus disse a Moisés: eu sou. Ani Adonai. Para ficar mais poderoso em hebraico, né? Eu sou o que fala contigo. Você só discerne a Deus e só adora a Deus quando Ele se revelar a você. Ele se deixa ver. Como José. José é um tipo de Jesus Cristo, porque naquele momento em que ele está ali, com aquelas vestimentas egípcias, a Bíblia diz que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Do mesmo jeito que Jesus Cristo faz conosco. Você só pode ir a Deus se Ele se deixar ver. E ao se deixar ver, você não tem outra reação. É igual essa mulher, fica estático. O que esse cara está falando? Ele não está falando de água, ele está falando de outra coisa. Jesus está falando de salvação. Já partindo para o fim, meus irmãos, eu quero aqui lembrar de Nicodemos, aquela figurinha. Olha o contrário total. O contrário, meus irmãos, é que Nicodemos era um homem de uma moral ilibada. Um homem de sucesso. Um homem que atingiu os pícaros da glória nos círculos judaicos. Fred disse aqui para nós. Ser membro do Sinédrio não era só uma honra. É ser membro do Supremo Tribunal Federal Israelense.
para pouca gente. É esse Nicodemos. É esse que Jesus estava falando com ele antes de conversar com essa mulher. Só que a conversa com Nicodemos foi por outro caminho, né? Jesus já chega na tora, já mete na lata, né? Aí ele quer bajular Jesus. Senhor, bom mestre, tá, parará. Cheio de gogó, cheio de 7-1. Senhor, vejo que és bom mestre, tal. Cara, nasce de novo. Totalmente diferente da mulher samaritana, né? Cara, te importa? Vamos, papo reto. Nasce de novo. Fechou? Com Nicodemos foi assim. O que essas duas figuras têm em comum, meus irmãos? Isso eu quero terminar assim, dizendo isso para os irmãos. O que Jesus está dizendo para nós nessa manhã é que tanto os cafetões, as prostitutas, os trans, os nomes que você quiser dar aí, que vier na sua cabeça. Imagina a escória. Põe lá no seu cantinho. Põe lá. Os moradores de rua, os assassinos, os violentos. Põe o que você quiser aí. Tanto esses, quanto aqueles que se gabam da sua pretensão moral absurdamente irrepreensível diante de Deus, todos os dois têm a mesma necessidade de água. Todos os dois precisam beber da água da vida e nascer de novo. Quero acrescentar nesse hall aí, os arminianos e os calvinistas, para contextualizar aqui para dentro do nosso, né, contexto pessoal. Tanto arminianos como calvinistas precisam de água viva, de salvação. Nenhum de nós talvez tivesse alguma dúvida de que a mulher samaritana precisasse muito mais de Jesus, porque afinal de contas, ela é uma marginalizada, né? Tadinha, vamos fazer aí um grupo da minoria para defender ela. Afinal de contas, né, escória. Vamos lá, tem que ajudar essa mulher. Se alguém te perguntasse qual precisa mais de Jesus, eu tenho quase certeza que ninguém aqui ia ter dúvida quanto à resposta. É claro que a mulher samaritana ela é mais pecadora. Aliás, né, cristão só sabe falar de pecado sexual, acha que só existe esse tipo de pecado. As pessoas acham que o único problema que as pessoas enfrentam na vida é pecados sexuais. Não é não. Seus livros, a sua arrogância pode te afastar de Deus tanto quanto. As suas escolhas pelos seus deuses te afastam do mesmo jeito. Se você não sabe colocar essas coisas submetidas ao senhorio de Jesus, tudo isso é pecado, meu irmão. Se você acha que a sua moral perfeita vai garantir a sua salvação, você está enganado. Não vai. Não vai. Não vai te satisfazer. Nenhum Deus pode satisfazer. E eu quero te dizer por quê, meus irmãos. Porque não foi dinheiro, não foi poder, não foi status social, não foi casamento que morreu na cruz por você. Não foi seu chefe que morreu na cruz por você. Mesmo que essas coisas queiram te prometer salvação, elas não podem. Porque elas não cumpriram o propósito espiritual, divino, que Deus tem ao entregar o seu Filho na cruz, por mim e por você. É muito simples, meu irmão e minha irmã. É só você lembrar que essa mulher foi salva porque Jesus teve sede.
Toda essa conversa aqui foi porque o Filho de Deus se tornou vulnerável, teve sede, fome, cansaço, angústias e tribulações. Tudo isso ele experimentou para se tornar igual a você, igual a mim, pecador. No seu último momento, naquela cruz, ele está também sedento de Deus. Quando ele está pregado naquela cruz, ele pede o quê? Me dá água. E os homens olham para ele e lhe dão vinagre. Jesus tem uma sede insaciável também de salvar a humanidade. Porque ele entendeu o propósito pelo qual veio aqui, se esvaziou, assumiu a forma de servo e deu a vida sem merecer nenhum tipo de sofrimento, meus irmãos. Ele se entregou por mim e por você. É por isso que Deus lhe deu todo o poder para salvar, para encher o seu coração de alegria e de satisfação. Só Jesus Cristo pode satisfazer a sede da sua alma. Ele é Deus, Ele salva. Vamos orar.